O Império Inca surgiu nas terras altas do Peru, em algum momento do século XVIII. De 1200 até 1533, os Incas utilizaram vários métodos, da conquista militar à assimilação pacífica, para incorporar uma grande porção do oeste da América do Sul, centrado na Cordilheira dos Andes, incluindo grande parte do Equador e Peru, sul e oeste da Bolívia, noroeste da Argentina, norte do Chile e sul da Colômbia. A língua do Império era Quichua, embora dezenas, se não centenas de línguas e dialetos locais eram falados. A principal característica dos Incas é a engenharia, e por meio disso construíram ótimas estradas. Essas estradas se estendiam em todos os sentidos do Império, construindo uma rede de 40 mil km de comprimento. O caminho do Inca era muito mais do que uma simples via que unia as diferentes cidades, geografias e ecossistemas do Império. Ele representava a presença simbólica do poder e autoridade do Estado Inca, cujo uso era exclusivo dos seus membros. A cidade mais conhecida dos Incas é Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, também conhecida como a Cidade Perdida dos Incas. É localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, o atual Peru. Uma cidade de pedra construída entre duas montanhas e entre duas falhas geológicas, em uma região submetida a constantes terremotos e, sobretudo, a constantes chuvas o ano todo. Apresenta um desafio para qualquer construtor, evitar que todo complexo se desmorone. Segundo Alfredo Valencia e Kenneth Ring, o segredo da longevidade de Machu Picchu é seu sistema de drenagem. Existem sólidas evidências de que os construtores tiveram em conta critérios astronômicos e rituais para a construção. Na verdade, o alinhamento de alguns edifícios importantes coincide com o azimuth solar durante solstícios de maneira constante, e com os pontos de nascer e pôr do sol em determinadas épocas do ano, e com topos das montanhas circundantes. Os muros e paredes de pedra eram basicamente de dois tipos, de pedra unida com argamassa de barro e outras substâncias. Há evidência de que essas construções, que são em Maria e Machu Picchu, estiveram recobertas com uma camada de argila e pintadas, em amarelo e vermelho ao menos.
embora a desintegração precoce dos tetos as tornaram vulneráveis à chuva frequente da região e, portanto, não foram conservadas. E também de pedra cuidadosamente lavrada nas construções de elite. São blocos de granito sem brilho e perfeitamente talhados, em forma de prismas retangulares, paralelepípedos como os tijolos, ou poligonais. Suas faces exteriores podem ser almofadadas, ou seja, com protuberâncias, ou perfeitamente lisas. Nesses casos, a união dos blocos parece perfeita e permite supor que não tem nenhum tipo de argamassa, porém de fato o tem. É uma fina capa de material aglutinante que se encontra entre pedra a pedra, embora seja invisível por fora. Como é clássico na arquitetura inca, as maiorias das portas, janelas e nichos têm forma trapezoidal, mais larga na base do que no topo. A trava superior pode ser de madeira ou de pedra, às vezes um só grande bloco. As portas dos recintos mais importantes eram duplas, em alguns casos incluíam um mecanismo de fechamento interior. The technique the Inca used was direct hammering. With the rough blocks, they would start with a large tool like this one. As you can see, it shears very easily. Then they'd gradually use smaller and harder tools to give it that strong, smooth surface. No apogeu da civilização inca, cerca de 1400 d.C., a agricultura organizada espalhou-se por todo o império, desde a Colômbia até o Chile, com o cultivo de grãos comestíveis da planície litorânea do Pacífico, passando pelos altiplanos andinos e adentrando na planície amazônica oriental. Fundaram no século XVIII a capital do império, a cidade sagrada de Cusco. Contudo, em 1533, foram dominados pelos espanhóis e seu imperador executado. Eles utilizavam também varas afiadas e arados para revolver o solo. Utilizavam a lhama para transporte, lã, couro e carne, e seus resíduos para a adubação do solo. Também foram os únicos a criarem gado. Os camponeses criavam a alpaca, um tipo de mamífero do qual se obtém lã.
A religião inca era politeísta, e seus deuses o centro da cultura entre seu povo. Mesmo sendo politeísta, o sol era o aspecto mais importante da vida e havia uma quantidade exclusiva na adoração do Estado para com ele. Tinha uma tendência clara à adoração dos astros e da lua. Os mitos de sua religião são particularmente repletos de assimilações entre diferentes deuses, pois o império permitia que as culturas e povos conquistados mantivessem suas próprias crenças e rituais. Os incas também acreditavam em uma realidade com 3 mundos. A palavra inca para mundo é pacha, que pode ser melhor traduzida como realidade. Outra crença comum dos incas era nos huacas. Diferente de outras tradições religiosas, eles cultuavam lugares sagrados. Não porque algo especial havia ocorrido ali, mas porque o próprio lugar era uma espécie de deus. Eram normalmente cavernas, montanhas, árvores e lagos. Era comum que sacerdotes realizassem oferendas na tentativa de se comunicar com um huaca, em busca de conselhos e proteção. Alguns dos principais deuses incas são: Inti, deus do sol, protetor das pessoas, fonte do calor, da luz e da fartura. Inti era de longe o deus mais importante do império. Ele era visto pelos incas como progenitor de todos os seus imperadores. Viracocha, deus primordial e senhor da criação, de onde veio toda a vida e todos os outros deuses. Ligado tradicionalmente à cidade de Tiwanaku, cuja importância centro-religiosa remonta à era pré-inca. Segundo a narrativa original, Viracocha nasceu de uma virgem e apresenta com frequência características solares. Seu título Pachamaki o designa como criador do mundo. Os que não lhe prestam homenagem devida são destruídos pela água ou pelo fogo. Pai, deus da morte e governante de Ucapacha. Muito temido pelos incas, visto que exigia crianças em sacrifício para apaziguar sua ira. Em algumas narrativas, este nome é usado para se referir a todos os espíritos residentes de Ucapacha. O Império Inca foi derrubado por menos de 200 homens e por volta de 30 cavalos, mas também por milhares de ameríndios que se juntaram às tropas espanholas por descontentamento em relação ao tratamento dado pelo Império Inca.